gente tem uma história, né? Mas quem estava falando no início, eu tinha que mostrar. Então imagina, começar a vir sem ter alguém, uma referência. E o cara perguntar, quem está ganhando dinheiro disso? Eu não lembro disso. Quem está ganhando dinheiro disso? Ah, não, tem um cara lá nos Estados Unidos que não sei o quê. Ah, quem tem Mercedes? Fulano e tal lá nos Estados Unidos. Sem ter história era bravo. Eu acho que, sei lá, tem uns que entram para abrir o caminho, né? Tem uns que olham e falam, pô, dá para abrir um caminho aqui. Aí o cara parte para dentro do facão, abre uma picada, aí já vem alguém atrás e fala, pô, tem uma picada. O cara já passa. 3 passam ali, já passa aquele mato. Aí daqui a pouco já chega outro facão, já vai abrindo, a picada daqui a pouco já vira uma trilha, né? Daqui a pouco a trilha, pô, vira uma estrada. Aí um monte de gente passa ali naquele caminho e nem imagina. Teve um maluco. Um dia olhou, passou por ali e saiu cortando o espinho, cavando, batendo, para abrir o caminho. Então eu acho que a gente precisa sempre reconhecer isso, sabe como? Reconhecer que antes da gente teve alguém a um preço mais alto que a gente está pagando para construir um caminho para a gente andar. Eu acho que se eu fosse distribuidor da Monavi, eu ia ser muito grato ao Marquinhos, ao Marcelo, a galera que começou abrindo picada no Brasil para você hoje ter essa estrada bacana para você andar. Então, pô, vocês são show. E uma coisa que eu acho bacana a respeito do projeto Moro hoje é que a gente pode mostrar algumas coisas. Então, pô, eu sabia que ia botar essa música, que a Pan ia botar essa música, uma música da Ione, quer dizer, uma música que o meu filho fez, né, ele que compôs a música, e a Ione gravou no estúdio da Whitney Houston, lá em Anaheim, na Califórnia, direto da favela para o estúdio da Whitney Houston. Que é isso, cara? É muito incrível, não é? Eu viajo com isso. Mas, vamos lá. Tem um relatório para vocês aqui, que estamos os líderes, então a gente precisa mostrar algumas coisas para os líderes, né? Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês rapidamente. Crescemos na crise. Quem sabe que crise é uma ótima oportunidade de crescer? Quem sabe disso? Eu estou casado há 28 anos com a mesma mulher. É incrível, eu sei que eu não me aguento, mas há 28 anos eu estou casado. Tivemos algumas crises, mas o nosso relacionamento cresceu muito na crise. Porque tomamos atitudes corretas na crise. Eu sempre falava para cima, deixa eu usar esse exemplo que é bom, essas coisas práticas, né, da vida da gente. Eu sempre falava para ela o seguinte: a gente está numa crise, você lá, está bravo comigo, normalmente ela era brava comigo. Então ela estava brava comigo por alguma coisa que eu não conseguia responder e tal. E ela ficava chateada e brava, não conseguia, e chegava, pô, estamos numa crise. Aí eu falava para ela, olha, eu acho o seguinte, a gente tem que ter cuidado no momento da crise, para a gente não fazer da crise uma crise maior ainda. Então vamos ter cuidado. A gente fala um para o outro, porque palavras são soltas, mas palavras não voltam atrás. Então vamos tomar as atitudes corretas nessa crise. Se não dá para me mudar, ou você tenha paciência, ou vai explodir isso aí. Não aguenta que eu vou acabar mudando, vou melhorar, vai dar certo, vou ver, vamos lá, conta uma história, vem essa crise. E sai mais forte da crise, não é? Sai mais forte da crise. Eu não sei você, mas minhas melhores tranças são depois de uma briga. É assim com você também? Marquinhos, fala aí. É? Pô, mas uma briga e tal, uma ruim daqui a pouco. Tem que brigar mais com essa mulher, meu. Isso é outra história. Então, nós crescemos na crise, pô. Nós crescemos na crise. 2013 foi o ano da nossa crise. Foi sinistro. Não sei quantos lembram da nossa reunião de liderança, que foi em fevereiro, eu não conseguia falar. Quantos lembram disso? Pô, eu não conseguia falar, cara. Eu estou desesperado. Totalmente desesperado. Eu não lembro onde, foi aqui em São Paulo. Foi no Raio? Pô, eu não conseguia falar, porque desespero. Um monte de funcionário para pagar, sem dinheiro, as crianças, os projetos, sem recurso, 100% dependente dos Estados Unidos. E, pô, várias vezes ouvindo a nossa liderança, pô, nós vamos engatar nisso, cara. O Brasil vai engatar, o Brasil vai engatar, e o Brasil não engatava.
atitudes corretas. E de verdade, está ali a creche, o CREA, o Decolar, a escola profissionalizante e o projeto Neemias. Sabe por que a carinha vermelha no Decolar? Porque uma das coisas que eu aprendi é que na crise, principalmente na crise, a gente tem que fazer uma avaliação verdadeira. A pior bosta, desculpa a expressão, mas a pior bosta que tem é você estar com um problema e você não fazer a avaliação real daquele problema. Sabe, não dimensionar. Estou com uma dívida, deve ter uma porra, não quero nem saber. Está ferrado. Está ferrado. Você está ferrado, cara. Esse problema só vai aumentar, o problema só vai aumentar. Tem um cara que eu me amarro, ele é Neemias, por isso está ali, um dos projetos nossos chama Neemias. Neemias está ali, um exemplo do cara que partiu para enfrentar um desafio maior do que ele poderia enfrentar. A cidade estava destruída, chegou a notícia para ele largou o conforto dele, se propôs restaurar essa cidade. E partiu para restaurar essa cidade. Quando ele partiu para restaurar a cidade, tem uma das coisas, você não me texto lindo, que está na Bíblia, quem quiser ler o livro de Neemias, é lindo. Você, como líder, tem que ler esse livro, eu te aconselho a ler esse livro. Ele tomou algumas atitudes que, como líder, fazem parte assim, de estratégias para a gente vencer. Eu quero te dizer isso. Então não leia só Roberto Kiyosaki, leia para Neemias, vai te fazer bem. Vai te fazer muito bem. E Neemias chegou na cidade que estava destruída, tinham várias portas, a cidade era murada, então os muros estavam derrubados e as portas todas queimadas. E Neemias entrou, olhou, tem um momento que ele pega um cavalo, sozinho, passa por cada porta destruída, passa por cada buraco no muro e volta e faz uma avaliação real das atitudes que ele precisava tomar, dos materiais que ele precisava. Então eu quero te dizer uma coisa: crise a gente não resolve piscando, crise a gente não resolve fingindo que não existe, negando a existência da crise. Problema a gente não resolve superdimensionando, nem subdimensionando, obrigado, nem subdimensionando. Problema a gente resolve enfrentando ele de frente, com realidade, por pior que seja o problema. Então nós tomamos essa decisão no off-road. Estamos com problema? Estamos. A orientação que veio dos Estados Unidos para resolver o problema, sabe qual foi? Fecha alguns projetos, demite alguns funcionários. Não, isso é solução. Isso não é solução. Tem que encontrar uma nova solução. E a solução veio. Comecei a pensar, pedir a Deus. Então eu falei com o Maurício. Eu falei mesmo isso com o Mal. Falei, Mal, você é um cara que toda vez que você orar, falar com Deus, seja como você quiser, pede a Deus que te dê discernimento. Discernimento é mais do que sabedoria. Discernimento é uma capacitação de você perceber as coisas que estão à sua volta. Não apenas sofrer as consequências, mas perceber o que está gerando aquilo, o que está produzindo aquilo. E eu comecei a pedir a Deus, me ajuda, cara, eu sou responsável por esse projeto. Eu tenho essa responsabilidade dessas crianças todas. O que eu tenho que fazer? Aí eu olhei para a minha equipe, e olhei para mim mesmo e falei, nós somos um bando de velho. Está tudo errado. Porque a minha equipe estava pensando, temos que arrumar um jeito de manter o projeto. Temos que manter. Toda reunião era, como que a gente vai manter o projeto CREA? Como que vamos manter o Decolar? Como que vamos manter? Um dia eu estou descendo a escada do escritório, deu aquele teco na minha cabeça. Se você se preocupar em manter o que você tem, você vai perder. Tem assim, a sua preocupação não é manter o que você tem. O seu foco não é manter o que você tem. O seu foco tem que ser como adicionar algo, como crescer, como ir além, como avançar, como romper esses limites. E a minha equipe lá estava pensando só em manter. Um dia eu reuni a equipe e falei, gente, chegou a nossa hora, acabou para nós. Ela olhava, o que é isso? Você está maluco? Não, acabou. Eu quero dizer aqui, semana que vem, vamos fazer a programação aí, demissão. Todo mundo vai ser demitido. Os caras, amigos, anos, parceiros. Como? Por quê? Porque a gente está com a mentalidade de velho. A gente precisa de gente nova. A gente precisa de gente que chega aqui e pensa, não em como manter o projeto, mas como fazer o projeto crescer. Mudei a equipe, mudei o time. Inclusive eu, me demiti. Sério? Me demiti. Então, mudei a equipe. Eu tenho
uma galera nova, uma galera que pensa. Primeira reunião deles, fiz uma reunião com eles, falei, ó, esse é o problema. E agora? O que nós vamos fazer? Eu gostei, meu filho olhou para mim e falou, pai, fica tranquilo, sai da sala, deixa ele discutir isso aqui. O que eu fiz? Saí, pô! Saí da sala. Quando voltei, eles tinham um plano, eles tinham uma ideia, tinham um projeto. Vamos lançar um apadrinhamento no Brasil. Vamos divulgar isso nos distribuidores. Vamos fazer com que o distribuidor brasileiro esteja conectado ao projeto, não a um projeto, mas um ser humano, a uma criança, alguém que tem alma, alguém que tem sentimento. Então vamos ligar alma com alma. Quando a gente liga alma com alma, o resto vem. Não, não é? O resto vem. E assim a gente lançou o projeto. Decolar está em vermelho, porque o decolar foi talvez o ponto nevrálgico, sabe? Aquele lugarzinho que você toca que dói. A gente não conseguiu, a Vivi, cadê a Vivi? Não está, né? A Vivi, a linda esposa do Leandro, foi lá tentar ajudar a gente, está ajudando a gente a pensar numa solução de incluir os nossos meninos do decolar, sabe, no dia a dia do projeto, inclusão digital e tal. Mas a gente está pegando as crianças do decolar. Estou perdendo no decolar. Perdi vários meninos no tráfico. Pô, perdi vários. Esse ano, na hora de contabilizar, vários dos nossos moleques estão no tráfico. Meninos que estão com a gente há anos, chegaram com 14 anos, estão com a pistola na cintura lá dentro da favela. Entro lá, está um moleque com a pistola na cintura, não radinho na mão. Tio, qual é? Doidão, fumando baseado. O que você está fazendo aí, cara? Não, tio, você conhece isso aqui, essa situação, você está vendo ali R$200 por semana, R$300 por semana, para ficar com um radinho, sabe, dizendo se a polícia vai entrar ou não, com uma pistola na mão, você nunca nem ter atirado. Sabe, como a gente ligar de bucha. Mais de 6 meninas de decolar engravidaram com menos de 15 anos. Você acha que tem que rir no final do ano? Tá? Então o projeto decolar é um projeto que eu quero pedir a você, não sei como você se relaciona com Deus, ou qual o nome do seu Deus, seja lá qual for, por favor, quando você falar alguma coisa com Deus, pede a Ele para ajude certo lá no projeto decolar, que a gente precisa salvar esses adolescentes. Beleza? Posso contar com você com isso? Beleza, obrigado. Então, tem coisas lindas, uma grande vitória. O jiu-jitsu arrebentou esse ano. Arrebentou. Nós estamos com os meninos hoje do jiu-jitsu que se qualificaram no campeonato mundial. Com menos de um ano de jiu-jitsu. Por quê? Porque a gente viu que tem uma galera que tem um talento muito grande e nunca teve a oportunidade de colocar esse talento para fora. E o jiu-jitsu está dando para eles isso. Então a gente avançou muito. E vai continuar avançando. Voltando, deixa eu voltar aqui rapidinho. A escola profissionalizante, a gente voltou. Retomamos a escola profissionalizante com um convênio do Senac. O Senac paga os professores para a gente dar a estrutura. Os nossos meninos estão voltando. Que as mães, os primos, os parentes estão voltando. Quando nós fechamos a escola profissionalizante em 2011, nós tínhamos 2.000 alunos matriculados. Caraca. Você sabe o que é isso? Imagina fechar um negócio desse. Dizer para aqueles 2.000 alunos que acabou. Está duro. O projeto Femínias, uma das casas que a gente construiu dentro da favela. E a captação de recursos. Eu queria mostrar isso para vocês. Um gráfico simples. As doações dos Estados Unidos. A gente vivia 100% de doações dos Estados Unidos. Monavi USA bancando o projeto. Claro, com alguns distribuidores brasileiros que também nos ajudavam, né, assim, através da Monavi USA. Mas vem escrevendo, não para de descer esse gráfico. Mas olha o nosso gráfico do Apadrinho Brasil. Boa quantidade. O Apadrinho Brasil hoje é responsável por 54% da manutenção do Marcos Brasil. 54%.
Agora, é isso aí, história, não sei por que história em português, mandar história. Desculpa, perdão, crescemos muito rápido, estamos melhorando o nosso site e o nosso sistema do Apadrinho. Então eu quero pedir perdão a você que apadrinhou, não vai ter por isso nunca. 5 minutos, não existe? Ok. Então a gente cresceu muito rápido e agora a gente está reformulando todo o site, reformulando todas as coisas, contratar umas 3 meninas para ajudar, porque de uma hora para outra a gente chegou a 1.000, quase 2.000 apadrinhamentos. Incrível, incrível. E a boa notícia que eu tenho para te dar é isso aí. Está criado, estabelecido, tudo certinho, o More Factor. E agora, a partir do dia 15 de fevereiro, vocês vão receber um e-mail que a Claudinha vai mandar para vocês, um site, uma propaganda, e todos os produtos nossos vão estar disponíveis para você via internet. Você vai poder comprar todos os produtos do Morpro direto no site, sabe, com pagamentos facilitados, aquela história toda. Então, o Morfec vai entrar no ar agora, dia 15 de fevereiro. Isso para nós vai ser incrível. Sucesso total. O que aconteceu é que em 2013 nós tivemos essas coisas incríveis. Estou muito devagarinho, porque realmente. Né? As meninas fizeram esse tal desse Black Tag. Eu queria ter vindo aqui, foram coisas lindas que foram vendidas, né? Mas e arrecadou dinheiro com o Morpro. Aí veio o Run for More, dinheiro com o Morpro. Feijoada, gostaria de ter ido, dinheiro com o Morpro. Apresentação de plano e treinamento, agora o Morpro não é mais um slidezinho que você passa, sabe como? Na apresentação dos planos, antigamente o Morpro agora não levanta para casa, você precisa ver o treinamento, você precisa ver como funciona isso, em relação com a criança. Então, essa mudança total de conceito na relação do distribuidor com o Morpro. Foi incrível o que aconteceu em 2013. E várias campanhas como essa, né? Campanhas de arrecadação, doação e apadrinhamento. Você salvou o dia? Não. Você salvou o ano. Vocês salvaram o nosso ano. Nosso ano foi salvo pelos distribuidores. Nosso ano foi salvo, sabe assim, pela disposição de você se envolver de verdade com o Morpro através do apadrinhamento e através desses projetos, essas ideias incríveis que vocês tiveram. Em 2014, nós estamos abrindo uma creche agora, mês que vem, uma nova creche. Vamos começar com 50 crianças e que já vamos chegar até o meio do ano, quando for renovar para agosto. Nossa proposta é já ter mais 100 crianças na creche. Então, creche 2 com mais 100 crianças. Projeto Neemias, construção e restauração de mais casas para famílias de risco. Isso eu quero lançar aqui um desafio para você. Eu lembro que vai, eu gostei, mas foi uma gente cai. Marquinhos, né? Fabinha foi mais alguém não, né? A gente foi lá, levei para eles para ver uma das casas da favela, porque a senhora morreu, aquela velhinha. Morreu, mas morreu com dignidade, dentro de uma casa, sabe? Não dentro de um barraco sujo. E às vezes você fala, pô, eu queria deixar alguma coisa, eu quero deixar isso aqui um desafio que está na minha cabeça. Você fala, pô, eu queria mudar a história de uma família para sempre. Eu tenho como mudar a história de uma família para sempre. Basta você dizer certo? Quero ajudar. Ajudar como? Meu grupo aqui da minha cidade, meu grupo aqui nos dá online de Deus, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos construir uma casa dentro da favela. Tem uma ideia? Com o seu nome, ou com o nome do grupo, pendurado lá na porta, bacaninha. Eu quero deixar esse desafio para vocês. Quanto custa? Sabia, né? Quanto custa? Depende. Depende mesmo. A gente pode fazer uma grande reforma com 10 mil reais, que pode dar dignidade. A gente tem as pessoas que trabalham, mais pelo material. A gente pode reconstruir uma casa de 2 quartos, a gente faz com média de 20, 25 mil reais. A gente pega 200, deixa uma casinha bacana dentro da comunidade, tudo funcionando bonitinho. Não me pergunte como, mas a gente faz essas mágicas, essas ginásticas lá. Desculpa. Aqui. Então, nós queremos fortalecer o projeto CRE, queremos reformular o Decolar, que vai ser um projeto incrível a partir desse ano. A escola A escola profissionalizante, vamos dar um gás, parceria com universidades, começamos a fazer parceria com 2 universidades já. Eles estão dando bolsa para os nossos meninos. Os meninos que participam do projeto recebem bolsa da universidade. Você sabe lá o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Tem uma mulher que tem na família
mulher que está dentro da faculdade. Isso é uma coisa sobrenatural. Como diz, sabe, Monavi é do além. Não, é do além. E qualidade e quantidade. Nós vamos trabalhar muito pesado para levantar a qualidade e, claro, aumentar a quantidade de pessoas atendidas. Mas não diminuir a qualidade, pelo contrário. Ao 2014, nós queremos aumentar a captação do Morpros em todo o mercado da Monavi, no mundo. Sabe qual é a boa notícia? Maurício Belora abriu para o Brasil o mundo agora. Então, a Europa inteira está à disposição do Brasil, do Morpros do Brasil. A Ásia inteira à disposição do Morpros do Brasil. Então, através de uma oferta, nós vamos vender produtos de todos os mercados da Monavi, no mundo inteiro. Isso vai ser uma coisa incrível, cara. Como o Marquinhos diz, nem imagina. E esse aqui é o nosso alvo. O alvo que eu preciso de você. Não tem como fazer isso. O alvo é esse aqui. Cada distribuidor se tornar um padrinho. Cada pessoa cadastrada, sabe? Cada pessoa fazendo negócio, cada pessoa que você apresenta o plano e diz sim, você fala, mas você tem que dizer sim também para uma criança. Está aqui, R$50 por mês, para mudar a história da vida de uma criança. Então, cada distribuidor padrinho. Queria um compromisso aqui. Compartilhe esse compromisso, estamos iniciando o ano. Cada pessoa que você cadastrar agora, você vai não apenas oferecer a ele, mas você vai convencer essa pessoa de que ela precisa também acompanhar uma criança. Quantos se comprometem comigo nesse projeto? Ele não levantou a mão, não estou olhando. Já vi, pronto. Brincadeira. Todos ganham fazendo bem, essa é a nossa promoção que vai continuar. O Belora quer que continue essa promoção para o próximo evento. Apadrinhando 2 crianças, você concorre a uma viagem com acompanhante para Salt Lake City. Então, nós vamos lançar isso aí, você vai chegar essa informação aí no seu e-mail. E o alvo é esse: conheça, seja bom. Então, conheça. Estamos preparando um vídeo institucional incrível do projeto. Tem as tribos, agora no final do mês, nós temos uma tribo da família, que infelizmente já está fechada, não tem como mais ninguém ir. Então já está fechado, quem vai, quem vai estar próxima. Mas a gente vai estar passando informações para vocês das próximas tribos, do Morpros, apadrinho, doe no VO. Isso é uma coisa boa, nunca promovi esse doe no VO, Click for Kids, mas a partir de agora eu quero te pedir, doe no VO, R$5 ali por mês vai ajudar, 10 vai ajudar, quanto você quiser, já debita, te leva para a sua conta. E compre os produtos do Morpros. Aqui fora nós estamos com as camisas, que são as camisas mais lindas que você já viu. Uma das coisas que eu mais gosto ela é desenhada pelo Jonatas, é um dos meninos do projeto. Então ele é o nosso artista que bola esse desenho. Menino nosso, que eu encontrei um desafio perdido. Para fechar, eu quero dizer uma coisa para você, fechando, não Claudio está precisando obrigado. Mas para fechar, de verdade, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem a oportunidade de contactar com muitas pessoas. O ano está começando. Você tem a obrigação de ganhar dinheiro nesse negócio. No Morpros, eu preciso que você visite o Morpros. Eu preciso que você divulgue o Morpros. Eu preciso que você ajude financeiramente o Morpros. Eu não preciso que você pare o seu trabalho e vá gastar dias comigo no Morpros. Eu não preciso que você suba a favela comigo. Eu não preciso que você doe seu tempo no escritório. Eu preciso que você foque no seu negócio. Eu preciso muito, de verdade, que você foque no seu negócio. Que você desenvolva o seu negócio. Que você cresça no fim. Que você ganhe dinheiro. Quando você ganhar dinheiro, que você também faça como os bons exemplos que eu posso dizer que a gente tem aqui nesse banco da frente. Cara, que ganham muito dinheiro, mas que dão muito dinheiro com o Morpros. De verdade. Que ajudam muito com o Morpros. Que se comprometeram com o Morpros. Agora você vai encontrar pessoas de todo tipo. Eu quero te dar uma dica. Posso encerrar dando uma dica, Edu? Tá bom, minha filha, eu vou avançar, mas eu tenho que dar essa dica. Tem que te dar essa. Eu ofereço um benefício enorme para muitos dos nossos crianças. Para todos eles. Eu não sei quem vai pegar o benefício. Eu não sei quem vai pegar a oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho o Luiz Alfredo, eu tenho o Flavinho, eu tenho o Lucas, eu tenho o Wesley, eu tenho o Gustavo. Estou falando só dos meninos, ok? Então eu tenho essa molecada toda
E a gente está oferecendo para eles educação, a gente está oferecendo para eles oportunidade, para eles mudarem a história da vida deles. Alguns deles têm brilho no olho. Alguns deles chegam no projeto dizendo, não vou abrir mão disso. Tem o Luizinho, toda vez que eu chego, ele olha para mim e fala assim, tio, eu não vou abrir mão dessa oportunidade. Eu não vou abrir mão dessa oportunidade. É a oportunidade da minha vida. Tem o Pedro, se você sentar com o Pedro e falar com ele, Pedro, qual a sua relação com o amor próximo? Ele fica alucinado e fala, o quê? Salvou a minha vida, essa é a oportunidade da minha vida, eu não vou abrir mão de tudo isso, eu vou até o fim, eu vou sugar tudo que puder, eu vou conquistar, eu vou vencer. Uau! Mas tem uns poderes da vida, por exemplo, que a gente deu tudo para ele, a mesma oportunidade, as mesmas chances, e ele simplesmente não viu, não entendeu, sabe, não percebeu. Então ele foi, assistiu às aulas, ouviu, conviveu, teve todas as mesmas experiências e as mesmas oportunidades do Pedro, do Luizinho, do Gustavo. Mas ele não quer. Ele se sentiu mais atraído de ficar lá na favela. Eu terminei um ano, me deu uma deprê. Fiquei mal, mas mal mesmo. Agora que eu vi o decolar, comecei a ver os meus moleques lá na favela, com tráfico, sabe, vendendo droga, com arma. Eu vi as meninas todas grávidas. Eu falei, pô, caraca, meu irmão, eu fiz alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo. O projeto não está alcançando o seu objetivo. Tem alguma coisa errada no projeto. Sabe, eu tenho que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar não sei o quê. E comecei a gastar tempo pensando, o que tem que mudar para eu obter um sucesso? O que tem que mudar? E comecei a procurar culpados, né? Culpados, situações, erros, sabe, decisões erradas. Comecei a procurar coisas daqui, dali, mas assim, o que tem que mudar para a gente alcançar o sucesso? E aí me veio outro texto também da Bíblia, que é incrível. Diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um texto também muito bonito, né? Pensa nessa frase. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Me veio esse pensamento, conversando com a Silvia, ela vira para mim e fala assim, Sérgio, olha que maluquice, deixa de doideira. A gente deu oportunidade para todos eles, mas uma coisa que a gente não pode fazer é entrar dentro da cabeça deles e mudar a cabeça deles para que eles peguem essa oportunidade. Mas não se sinta culpado. E não vamos procurar ficar mudando fórmulas, mudando maneira de agir, mudando abordagem, mudando isso, mudando aquilo, para que a gente alcance o objetivo. Vamos olhar aquelas pessoas que estão recebendo o que a gente está dando, e que estão avançando, que estão conquistando. Eu acho que isso tudo a ver com o negócio de vocês. Tem tudo a ver com esse negócio de vocês. Eu falo que é meu, pode ser meu, né? Mas senão você também, pô, fica para dentro, mas é outra história. Tem tudo a ver com o seu negócio, velho. Tem tudo a ver com amor à vida. Às vezes você no negócio, você olha assim e fala, pô, apresentei para fulano, ciclano, beltrano, olhou para um cara e falou assim, esse cara é black diamond, cara, ele tem que entrar com esses 1000 pontos, ele tem que falar para fulano, ciclano, esse cara é black diamond. Você olha para ele é black, ele é black. Mas o cara não queimou dentro dele, entendeu? O cara não sacou, não percebeu. Aí o cara vai, compra, se entope de produto, e não consegue consumir produto, sei lá o que, fica mal, fica apurrinhado, fala bobagem da monarquia e você vai falar, tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar, alguma coisa errada. Maurício, pô, muda alguma coisa aí, Edu, pô, não estou conseguindo, tem alguma coisa errada, por quê? Porque esse cara não foi, mas e aqueles que foram? Então eu quero te dar um alô bom, é início de ano, não é? Ouvi essa frase do Rafa, mas ele não falou, vou roubar a frase dele. Ô, Rafa, cadê o melhor? Vou roubar a sua frase, porque você não falou, preste atenção, você não falou. Ele falou para mim uma frase bacana. Não faz o ano novo com os conceitos do ano velho. Esse ano é novo. É um ano novo. Lá no que foi para trás, vai em frente. Foca naquelas pessoas que estão assimilando o projeto. Foca naquele cara que você falou para ele e falou, é a oportunidade da minha vida, não abro mão desse negócio, vou partir para dentro. Foca nesse cara. Sabe, foca nele. Não esquenta a cabeça com o cara que você apresentou, mostrou, ele tirou as dúvidas do cara, motivou ele, e mesmo assim ele desistiu no meio do caminho.
Não pense que é você que está errado. Não pense que é o produto que não funciona. Não pense que o plano de compensação tem que mudar. Não pense que tem que mudar isso, mudar aquilo outro. Sabe o que tem que mudar? A cabeça do cara. E a cabeça do cara você não muda. Então, foca naquilo que te traz esperança. Foca no cara que pegou e acreditou. Foca em quem venceu. Foca naquele que está agarrado e que está se esforçando. E ajuda esse cara. Pega ele pela mão. Dá apoio. Investe seu tempo nesse tipo de pessoa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar igual ao povo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, eu prossigo para o meu alvo. Eu tenho um alvo. Esse alvo é definido na minha vida. No meu caso, eu quero mudar a vida de milhares de pessoas de dentro das favelas do Rio de Janeiro. É o alvo da minha vida. Qual o alvo da sua vida? Mudar financeiramente, ajudar a sua família, ajudar não sei quem, crescer, ganhar dinheiro. Show! Foca no seu alvo. E não deixe que os derrotados do meio do caminho te puxem para trás. Anda com quem você acredita que vai vencer. Investe nessas pessoas. Sucesso para você. Lembre do Morprost e ajude a gente.